Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, abrindo as portas do tribunal para que você conheça o trabalho dos auditores de controle externo, de todos que estão no Tribunal de Contas dos Municípios. Hoje, nós vamos mostrar que o TCM fez o lançamento do evento Transição de Mandatos, com a participação do candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, e também do candidato Fred Rodrigues. O tribunal entregou um relatório sobre a situação da Prefeitura de Goiânia sobre saúde, educação, entre outros itens. Nós também vamos mostrar hoje no nosso programa TCM Notícias que o tribunal realizou uma palestra sobre aposentadoria e previdência complementar do servidor público. Tem muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. E nossa primeira reportagem no programa TCM Notícias, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás fez o lançamento do evento Transição de Mandatos, com a participação dos candidatos à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel e Fred Rodrigues. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás fez o lançamento do evento de transição de mandatos, que vai acontecer no dia 19 de novembro no Centro de Convenções em Goiânia. Participaram o presidente Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores, os dois candidatos a prefeito da capital, Sandro Mabel, do União Brasil, e Fred Rodrigues, do PL, entre outras autoridades. Os candidatos que disputam o segundo turno receberam um relatório sobre os desafios de Goiânia, que é um estudo feito pelo TCM sobre a realidade nas áreas de educação, saúde, previdência, infraestrutura e gestão fiscal. Muita coisa pode ser aproveitada. Eu estava vendo aqui, passei os olhos por cima dela, alguns minutos aqui, e pude ver que tem um aproveitamento, por exemplo, grande na área de saúde, que é bem um diagnóstico que nós já vimos fazendo. É a mesma coisa na área da educação, a área da saúde, nós temos aí essas unidades de saúde. Hoje, para se ter uma ideia, historicamente a Prefeitura tem gasto acima do teto, que seria 15%, ela tem gasto 19%. Só que esse ano já está gastando 24%. E nós não estamos entregando saúde, mesmo entregando 24%. Então, como disse o presidente, é um problema realmente de gestão. É um problema de gestão que, para ser resolvido, precisa você ter experiência, você ser gestor, para poder resolver junto com a sua equipe. Se você não entender a leitura dos números, não tiver a condição de olhar isso, você não vai conseguir resolver. A Lei Complementar 141 de janeiro de 2012 estabelece que Goiânia tem que aplicar 15% na área da saúde. O TCM sabe muito bem, a gente aplica 21%, não falta dinheiro para Goiânia, principalmente na área da saúde, e mesmo assim, todas as nossas áreas relacionadas a esse setor estão com alguma deficiência. Vale lembrar que em 2021, assim que o prefeito atual iniciou o mandato dele, havia uma diferença entre o envio da vacina aqui da Covid do governo federal para Goiânia, entre o envio e a aplicação de quase 20 dias, ou seja, a vacina ficava parada aqui 20 dias. Então, um problema que não está de agora, sem dúvida, só vai ser resolvido aí com pessoas técnicas capacitadas no lugar certo, sem um acordão político tomando conta da Secretaria de Saúde. Hoje, os senhores receberão aqui uma cartilha que o Tribunal e que o Ministério Público entregam com desafios da gestão pública do município de Goiânia. E a Constituição Federal, ela diz que esses desafios têm que ser enfrentados pelo indivíduo que está à frente da prefeitura. Ou seja, a Constituição entendeu que é o prefeito que está lá, é o gestor público que sabe enfrentar esses desafios. Bom, nesse relatório está a questão da saúde, é o principal, né? Vocês têm acompanhado no dia a dia, afastamento de secretário, a questão do não funcionamento das unidades de saúde, SAMU, esse é um problema. Outro problema que está a questão da Comurg, né, que precisa ser resolvido também, a questão do IMAS, que é outro problema também que drena muito o dinheiro da prefeitura. Então, são desafios que são postos para que os candidatos tenham conhecimento daquilo que enfrentarão. Tem outros também, né, como educação, mobilidade, enfim, é uma gama de... Vocês depois poderão ver na própria cartilha aquilo que o tribunal está enxergando que precisa ser feito em Goiânia.
O evento Transição de Mandatos vai reunir prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais, secretários, além dos recém-eleitos e as equipes de transição. A intenção do TCM é fazer com que os serviços públicos nos municípios não sejam prejudicados com a mudança de gestores. E você viu aí a importância do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, acompanhando em todas as prefeituras do Estado o trabalho dos gestores, dos prefeitos, dos vereadores, desse evento que vai ser realizado no dia 19 de novembro e também entregando esse documento aos candidatos à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel e Fred Rodrigues. É o trabalho de orientação e de fiscalização do TCM. Nós vamos mostrar agora o que aconteceu na primeira Câmara. Em sessão remota realizada na terça-feira, 15 de outubro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 79 processos da pauta número 132. Foram apreciados 63 balancetes, 9 aposentadorias, 3 editais de concurso público, 2 revisões de aposentadorias e 1 admissão. A lei que fixa os vencimentos do prefeito e dos vereadores de Jalpaci para o período de 2025 a 2028 também foi validada pela primeira Câmara. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior, a secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora para a linguagem de sinais Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha aí, ainda sobre o documento que o TCM entregou aos candidatos à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel e também Fred Rodrigues, o conselheiro Fabrício Mota, que é diretor da primeira região, que engloba Goiânia e outros municípios, falou sobre esse assunto, sobre a importância que o tribunal tem, a relevância do tribunal ao apresentar um documento como esse, e trabalhar para orientar os prefeitos e vereadores e fiscalizar também. Veja. Bem, toda vez que há uma troca de comando no município, há uma troca de comando político, mas há uma troca também na gestão, e a gestão tem que continuar, porque o município muda somente o governo municipal. Então é importante que os candidatos, e posteriormente já quando eleitos, o eleito, o prefeito, tenham uma consciência, uma radiografia, um diagnóstico dos problemas que têm sido apresentados aqui no tribunal. Por que aqui no tribunal? Porque o tribunal realiza o controle da atividade financeira do município como um todo. Então, todas as questões que envolvem recursos públicos, seja para gastar, seja para arrecadar, elas são controladas aqui pelo tribunal. Então, penso que é uma iniciativa muito interessante, mostrar todo esse trabalho que tem sido feito nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, funcionalismo, toda a estrutura do município de Goiânia. Os 2 candidatos que hoje aqui tiveram reconheceram que o que acontece no município de Goiânia impacta todo o estado de Goiás. Então, o tribunal tem feito a sua parte, colaborando com dados, com informações e também municiando na busca de soluções, no limite do que nós podemos fazer, para que Goiânia tenha uma gestão eficiente. Acompanhe agora a votação do Pleno. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos da pauta número 133 na sessão de quarta-feira, 16 de outubro. Participaram o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Adar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos, Laércio Guedes do Amaral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, além da secretária de plenário, Lorena Simão. O contador de Edealina, Weder Rosa dos Santos, fez a única sustentação oral da tarde em processo que julgou as contas de governo da prefeita reeleita Dolores Cristina. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. O TCM realizou palestras sobre aposentadoria e previdência complementar do servidor público.
Veja. O TCM de Goiás realizou nesta quinta-feira, 17 de outubro, uma palestra sobre aposentadoria e previdência complementar do servidor público. Entre os presentes estavam o presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, o conselheiro substituto Flávio Luna e o gerente de recursos humanos Marcelo Coelho, além de integrantes da Previcom. Durante a palestra, os servidores tiveram a oportunidade de se aprofundar nos temas de aposentadoria e previdência complementar, que são fundamentais para o planejamento de suas carreiras e para garantir uma aposentadoria tranquila. O auditor de controle externo, Davi Castro, e o diretor de administração da Previcom, Henrique Turíbio, foram os responsáveis por compartilhar informações e esclarecer dúvidas. Os palestrantes falaram sobre o regime de previdência complementar para os servidores públicos, os benefícios do controle e planejamentos individuais, além do impacto dos anos de contribuição nos benefícios da aposentadoria, e alertaram sobre as consequências de não se aderir aos planos de previdência complementar. A palestra também abordou as mudanças recentes no sistema previdenciário e a importância de cada servidor estar atento às suas contribuições e escolhas de planos de previdência. Ele ainda precisa compreender que ele não vai ter mais o mesmo valor, né, da sua última remuneração no final, quando se aposentar. Ele precisa também se planejar financeiramente, de outras formas, para conseguir fazer essa complementação de renda lá no futuro, no momento da sua aposentadoria. Hoje, o servidor público tem um desafio muito grande de conhecer a sua previdência, né, de saber quais são as regras que são aplicadas para ele no momento da aposentadoria. O servidor passa por esse desconhecimento e, às vezes, ele se furta das oportunidades de buscar estudos que demonstrem como que vai ser a aposentadoria dele no futuro. Então, esse é um dos grandes desafios hoje que o servidor público tem que superar, ele tem que buscar conhecer para que ele possa tomar uma decisão de migração, porque hoje a gente está passando por uma janela, né? Foi editada a Lei Complementar 192 em abril desse ano, que fornece a janela de 1 ano para o servidor poder fazer adesão à migração do regime de previdência próprio para o regime de previdência complementar. Olha, e essa semana nós não tivemos votação na segunda Câmara, apreciação dos processos, em função do lançamento do evento Transição de Mandatos, que nós mostramos aqui no nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana, a sessão volta normal. Nós estamos encerrando o programa TCM Notícias. Você viu aí a importância do trabalho do tribunal na orientação, na fiscalização, na elaboração de documentos para auxiliar as prefeituras. Especificamente no nosso programa de hoje, nós falamos sobre Goiânia, sobre a Prefeitura de Goiânia, sobre os candidatos neste evento importante que o tribunal realizou esta semana. E o significado do tribunal em apresentar um documento como este, mostrando a realidade, os desafios que os prefeitos ou o prefeito eleito de Goiânia vai encontrar a partir do próximo ano. Olha, fique aqui com os nossos canais, ligue, dê a sua sugestão, dê a sua opinião, entre em contato com o tribunal, a sua fiscalização é muito importante. Estamos encerrando o programa TCM Notícias. Na próxima semana estaremos de volta. Um abraço para você e até lá.